Boa tarde, Arthur. Eu resolvi gravar essa aula. Eu acho que vai ficar mais fácil de você entender, né? Essa aula é sobre geografia. Nós vamos estudar a sociedade urbana industrial e a importância da agropecuária, tá? O que é sociedade urbana industrial? Você teria um raciocínio para essa pergunta? O que é sociedade urbana industrial? Eu não sei se você sabe, mas eu vou te explicar. É a sociedade, a população, falando-se mundialmente, voltada para os centros urbanos e para as indústrias. Então, sociedade urbana industrial é a sociedade que está dentro da área urbana e nas indústrias. Conforme o urbano surgiu, cada vez mais pessoas interessadas para viver nessas áreas, principalmente porque as indústrias estavam sempre situadas nos grandes centros. Quando houve o início da industrialização, nós tivemos o êxodo, né? O êxodo, a saída do campo para a cidade. Essa saída, esse êxodo, tinha um objetivo. Qual era o objetivo dessas pessoas? O objetivo dessas pessoas era adquirir melhores oportunidades de vida. Correto? Isso vai nos levar a um outro assunto que está sendo estudado em geografia aí nesse momento, que é a urbanização. Mas eu vou falar só um brevezinho para você entender. Com essa saída toda do campo para as cidades, houveram problemas. Problemas nessa urbanização, né? Porque era muita gente indo para a cidade, né? Primeiro problema foi moradia. Segundo, saneamento, não havia saneamento. E mais uma série de problemas, tá? Assim, a sociedade urbana industrial tem como característica uma população que vive em torno do que ocorre nos grandes centros. Trabalho, vida, estudos, tudo está diretamente relacionado aos centros urbanos, às grandes cidades. Tá? Falando-se de Brasil, como era a organização brasileira antes de ser um país urbano industrial? Porque o Brasil foi colonizado por Portugal, como você sabe, né? Antes, quem habitava o Brasil eram índios, né? Então, falando-se de Brasil, como era a organização brasileira antes de ser um país urbano industrial? Eu não estou falando antes do Brasil ser descoberto. Eu estou perguntando como era antes de se tornar industrial, de ter indústrias. O Brasil tinha toda a sua produção voltada para o mercado exterior e os produtos eram agricultura e matérias-primas. Então o Brasil tinha o seu comércio voltado para o exterior, para vendas para o exterior, e esses produtos eram produtos que vinham da agricultura, tá? E matérias-primas. Matérias-primas pode ser os minérios extraídos do solo, tá bom? Basicamente, setor primário e extrativismo. Aí vem aquela pergunta: será que o Arthur lembra? Será que você lembra do setor primário? O que seria isso? Bom, talvez sim, talvez não. O setor primário corresponde ao campo das atividades econômicas referentes à produção de matérias-primas, que também são chamadas de produtos primários por serem, em geral, recursos cultivados ou extraídos da natureza e que posteriormente são consumidos ou transformados em mercadorias. As atividades que pertencem ao setor primário são agricultura, pecuária e extrativismo vegetal, animal e mineral. Esse é o setor primário. Vamos fazer um breve histórico. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós já sabemos que eles extraíram algo, certo?
O primeiro extrativismo foi o pau-brasil. O pau-brasil foi o primeiro item explorado pelos portugueses com base no seu valor mercantil. Tudo que os portugueses queriam era algo que lhes desse lucro na venda. Para isso, instalaram feitorias e contrataram o trabalho dos indígenas. O pau-brasil é muito conhecido porque sua exploração foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses na América Portuguesa durante o século XVI. A exploração do pau-brasil foi muito intensa, principalmente em uma fase conhecida como período pré-colonial. A exploração da madeira ocorria por meio do escambo com os indígenas. Escambo, troca, né? O indígena trabalhava e ganhava algo em troca, não era dinheiro, tá? Até porque o dinheiro não interessava ao índio. Características. Quais as características desse tipo de atividade? O pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica e no século XVI era conhecida pelos índios tupis de Ibirapitanga. É uma árvore que pode alcançar até 15 metros e possui galhos com espinhos. Essa árvore tinha uma importância para os portugueses, né? A primeira era uma madeira boa que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos. Mas a principal é porque essa madeira ela soltava uma resina corante que era muito utilizado para tingir tecidos. Correto? Portugal, quando tornou o Brasil colônia, tornou o Brasil um país exportador de setor primário desde o início. Desde o início, o Brasil foi um país exportador. Com isso, vemos que o primeiro ciclo, porque o Brasil foi composto de ciclos. O primeiro ciclo importante foi o extrativismo, pois o pau-brasil não foi plantado, ele já existia na natureza. Vieram na sequência outros ciclos econômicos no Brasil. O segundo ciclo foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar foi plantada em todo o litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, porque no Nordeste existia e existe um solo mais propício. O clima brasileiro também facilitou o plantio da cana-de-açúcar, tá? Que era um importante meio econômico para a metrópole de Portugal. O terceiro ciclo foi o ciclo do ouro. Primeiramente, o ouro foi encontrado em Goiás, depois nas Minas Gerais. Aí veio o quarto ciclo. Repara que sempre os ciclos estão ligados a extrativismo, extrair algo. O quarto ciclo foi o café. Mas o que você vê com estes ciclos? Estes ciclos comprovam que o Brasil, no início, era exportador de matéria-prima, extrativismo. Tivemos ainda o ciclo da borracha e drogas do sertão. Mas o que são essas drogas do sertão, né? Porque quando se fala drogas, as pessoas pensam em algo ilícito, mas não é isso. As chamadas drogas do sertão eram produtos extraídos na época do Brasil colonial do interior da floresta amazônica. Era o urucum, o guaraná, a castanha do Pará, o algodão, o fumo, o açúcar e a mandioca. Também eram requisitados itens derivados deles, como a rapadura e o aguardente. Isso que eram as drogas do sertão. Agora, nós estamos falando muito de agricultura e extrativismo, mas existiu o gado, certo? A pecuária foi importante. Por quê? Foi importante para a ocupação do território, porque eles iam com o gado nas explorações, tá? Tinha-se o uso do couro e também era muito importante para a alimentação, tá? Então, a pecuária foi substancialmente importante
para o desbravamento do Brasil. Se nós analisarmos o passado do Brasil, o presente e o futuro, nós vamos ver o quê? Que tivemos agricultura e extrativismo no início, ou hoje temos agricultura e extrativismo no presente e muito provavelmente teremos no futuro. Então o Brasil sempre terá extrativismo, né? Porque é um país de grandes dimensões, de grandes reservas, tá? O que nós falei das dimensões, né? Tivemos ainda também plantações de algodão, depois milho, cacau, mas recentemente o que nós ouvimos muito? Soja. Nós ouvimos falar muito de soja, certo? O Brasil é grande exportador de soja. O início da trajetória brasileira foi de extrativismo e agricultura. Mas em determinado momento tivemos a industrialização. Em um dado momento começou a industrialização no Brasil, certo? O Brasil hoje é um país industrializado. Nós temos indústria de vários setores, né? E hoje nós também temos agricultura e industrialização presente. Apesar de hoje o Brasil ser um país industrializado, nós não deixamos de ter o extrativismo como fonte de reservas, de venda para o exterior. Nós precisamos, o Brasil precisa do agronegócio para suprir as indústrias e população. Agora vamos falar de um breve momento atual, tá? Hoje vemos que todo o impacto causado pela Covid-19 para o Brasil será enorme e o mundo passará por enorme crise. Segundo análises feitas por pesquisadores, estudiosos, o agronegócio existente no Brasil vai ser de grande importância para o Brasil suportar essa fase. Tá? O Brasil é um país que exporta muita matéria-prima, muita agricultura, e isso vai ser muito importante, não só para o Brasil, como para o mundo, né? O Brasil estará exportando e o Brasil ganhará economicamente com isso. Muitos dos produtos em que o Brasil se destaca hoje são soja, milho, carne bovina e outros. O aumento da produtividade brasileira é oriundo da mecanização, a chamada Revolução Verde. Mas será que vocês se lembram o que é Revolução Verde? Isso pode suscitar dúvidas, confundir, por causa da palavra verde, pensar em mato, a plantação, alguma coisa assim. Vamos ver o que é isso. Tem a ver com a agricultura, claro, nós estamos falando sobre isso. Então vamos ver. A Revolução Verde surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola. Epa! Então foi dito que Revolução Verde tem a ver com aumento de produção. Vamos pensar como é o campo hoje, a agricultura hoje. Bom, não é uma agricultura rudimentar, certo? O que nós temos na agricultura hoje? Muita mecanização, muita tecnologia. Então, a Revolução Verde surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através de desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização e utilização de maquinário. A expressão Revolução Verde foi criada em 1966 em uma conferência em Washington. Porém, o processo de modernização agrícola que desencadeou a Revolução Verde ocorreu no final da década de 40. Esse programa surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas no campo que aumentassem a produtividade
Isso se daria através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas. Então, a Revolução Verde foi uma revolução que veio com a tecnologia para aumentar a produção. Correto? Agora, tudo nessa vida possui lados positivos e lados negativos. O lado positivo da Revolução Verde foi o aumento da produção. Isso é indiscutível. Mas qual seria o lado negativo? Bom, o lado negativo foi a dependência tecnológica. O mundo ficou dependente da tecnologia. Deu para entender até aí, gente? Vamos ver agora uma outra parte que foi falada, que é muito falada, tá? Commodities. Mas afinal de contas, o que são commodities? Apesar de muitas pessoas não saberem o que são commodities, elas estão mais presentes em nosso dia a dia do que você pode imaginar. Você provavelmente já ouviu falar sobre esse termo nos noticiários. Afinal, não é raro que uma commodity cause algum efeito na bolsa de valores. O que esse nome significa? Quais são as principais commodities brasileiras? Como investir em commodities? Bom, vamos ver o que é isso? O que são commodities? Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima. Então, commodities são produtos que funcionam como matéria-prima. Eles geralmente são produzidos em larga escala e podem ser estocados sem perder a qualidade. Dessa forma, o mercado de commodities tem seus preços definidos pela oferta e procura desses materiais primários. A palavra commodity significa mercadoria em tradução livre do inglês. Originalmente, o termo commodities era usado para quaisquer tipos de mercadorias. Ao longo do tempo, essa designação passou por algumas mudanças. Vamos ver agora, a título de conhecimento, tá? Há outras características das commodities. Bom, grande importância mundial, produtos de origem primária, alto nível de comercialização, pouca industrialização, qualidade e traços uniformes de produção, não há diferenciação de marca. Esses são outros significados para commodities. Por serem produtos consumidos em larga escala e com uma variação de preço considerável, as commodities também são vistas muitas vezes como um investimento. Se você já teve curiosidade de saber sobre a Bolsa de Valores alguma vez, você pode ter se esbarrado nesse termo mesmo sem saber, não é verdade? Bolsa de Valores, a gente escuta muito commodities. Vamos ver agora os vários tipos de commodities. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não existe apenas uma categoria de commodity, mas várias delas. Cada um desses tipos tem suas particularidades, por isso é importante conhecê-las. Veja só, agrícola, commodity agrícola. Essa categoria é formada por commodities ligadas ao agronegócio, entendeu? Commodities agrícola é aquela ligada ao agronegócio. Commodities ambientais é aquela que se enquadra com madeira, energia, geração de energia e água. Commodities minerais, né? São os recursos ligados à energia, que produz energia. Ouro, petróleo, etanol, gás natural. Commodities financeiras são as ligadas ao comércio financeiro, à moeda. Euro, dólar, real, tá? Títulos públicos. As principais commodities brasileiras. Então, commodity brasileira é aquilo que se pode fazer reserva para fazer negócio, né? E ela é dividida em várias áreas. Mas quais seriam as principais commodities brasileiras? Bom, vamos lá. Pensa. Commodity que pode gerar negócios para o país. Pensa um pouquinho. Quais seriam? Estamos falando de Brasil.
Petróleo. Outro, café. Não pode gerar negócios para o país? Pode gerar negócios para o país, certo? Divisas, dinheiro, né? Boi gordo, suco de laranja, minério de ferro, soja, alumínio, todo tipo de extrativismo ou de criação que possa gerar divisas para o país. As commodities agrícolas realmente ocupam um lugar de destaque na produção nacional. Isso acontece por conta da abundância de recursos naturais que há no Brasil. Outro ponto que ajuda a explicar esse fator é a extensão do território brasileiro, que nos permite produzir uma boa variedade. Se somos destaque na exportação dos bens, que nós vimos há pouco, né? Você já deve imaginar que a nossa economia sofre forte influência do mercado de commodities. Sofre grande influência das commodities do mercado brasileiro. Se abaixa o preço de algo disso, influencia a economia brasileira. Por exemplo, em 2014 havia uma estimativa de que essas mercadorias representavam cerca de 65% do valor total das exportações do país. Em 2015, essas exportações corresponderam a algo em torno de 191 bilhões de dólares. Uma quantia muito expressiva, não acha? 191 bilhões de dólares? Isso tudo devido ao agronegócio brasileiro. No entanto, para todo lado positivo existe o lado negativo. Existe um lado negativo nessas negociações. O Brasil comercializa itens muito consumidos mundialmente, café, milho e outros, que em geral se associam a uma alta procura, porém ficam expostos à decisão externa dos preços. Então, se houver um problema cambial de dinheiro nos países compradores, eles vão querer baixar o preço, pagar menos, e isso gera prejuízo para o Brasil. No agronegócio é tudo relacionado à agricultura e plantação, tá? No agronegócio brasileiro, existem muitas empresas brasileiras, mas também existem muitas empresas transnacionais. E o que nós poderíamos falar sobre isso? O que seriam empresas transnacionais? Empresas transnacionais são empresas que têm a matriz em um determinado país e, ao longo de todo o mundo, filiais, tá? A Nike, por exemplo, tem uma matriz, mas tem filiais em todo o mundo, né? E várias outras empresas que você pode avaliar. Subway, não é? Por exemplo, também. Nos países que foram colônias, temos a característica de concentração de terras, ou seja, concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. O nome disso é latifúndio. Vamos ver isso com relação ao Brasil. Com relação ao Brasil, quando falamos da questão agrária no Brasil, estamos nos referindo à ocupação, posse e distribuição de terras. Distribuição de terras. Tanto em seus aspectos históricos quanto em seus aspectos geográficos. Nesse sentido, a distribuição de terras sempre esteve diretamente ligada à colonização do nosso país, que foi responsável por um processo de ocupação que privilegiou apenas as elites econômicas da época, excluindo principalmente os indígenas, os negros e os pobres. A coroa portuguesa realizou um sistema de distribuição de grandes extensões de terras chamadas de sesmarias, destinadas apenas àquelas pessoas que tivessem grandes somas de riquezas e que fossem capazes de investir na produção de cana-de-açúcar. Dessa forma, a ocupação do espaço agrário brasileiro foi marcada pela formação de latifúndios, que são propriedades rurais muito extensas. Visando a produção predominante de um único tipo de produto,
o açúcar. Assim foram as sesmarias. Foi assim durante toda a história agrária do Brasil. Depois do declínio da cana-de-açúcar, instalou-se uma economia mineradora, que intensificou a extração do ouro e prata no país, sobretudo na região centro-oeste. Essa atividade também ocorreu envolvendo os grandes proprietários, utilizando-se de mão de obra escrava e invadindo os territórios indígenas. O século XIX conheceu o auge da economia cafeeira e da pecuária, além de também ter se caracterizado, não diferentemente dos tempos anteriores, pela concentração de terra nas mãos de poucas pessoas e pela exploração dos trabalhos no campo, mesmo após o fim da escravidão. Durante o século XX, a situação não mudou. Apesar dos avanços na legislação e dos debates realizados, sobretudo durante a década de 50, quando foram criadas as ligas camponesas. O que foi a Liga Camponesa? Foi uma organização de trabalhadores rurais em busca da reforma agrária. Ela foi extinta, acabou, com o regime militar. Atualmente, apesar do café ainda ser um importante elemento para a economia brasileira, o principal produto cultivado no espaço agrário brasileiro é outro. O café não predomina hoje em dia. Predominou um dia. O que você mais escuta falar hoje? Soja, soja, soja. A soja predomina na agricultura brasileira. Tem um alto valor comercial para exportação. Depois da soja, vem o quê? A cana-de-açúcar. Não diferente do passado, ainda existe uma elevada concentração de terras. O latifúndio predomina até hoje, Mas mudou uma coisinha. O que mudou é que a partir da década de 70, em um processo chamado de Revolução Verde, houve a substituição do homem pela máquina no campo, gerando uma massa de desempregados. Essa foi a mudança negativa. Esse processo juntou-se à industrialização do país e contribuiu para uma intensa migração de pessoas do campo para a cidade. Então a mecanização no campo, associado ao início da industrialização nos centros urbanos, contribuiu para o êxito, para a migração do campo para a cidade. Esse povo veio do campo para a cidade, os camponeses, em busca de melhores oportunidades de vida. No início, da colonização, os portugueses não se preocupavam com divisão de terras. Eles plantavam apenas um produto, para exportação e lucro. Nós tivemos no Brasil 2 sistemas de divisão de terras, Mas esse sistema de divisão de terra não era da terra para pobre, para negro, para índio, não era nada disso. Nós tivemos no Brasil o sistema de sesmarias e as capitanias hereditárias. Sesmarias eram terrenos abandonados pertencentes a Portugal e entregues para ocupação. Primeiro no território português e depois na colônia, o Brasil. E isso durou de 1530 até 1822. O sistema foi utilizado desde o século XII nas terras comuns, comunais ou da comunidade. O nome sesmaria deriva de sesmar, dividir. Por esse sistema, as terras cultivadas nas comunidades eram divididas conforme o número de habitantes e depois sorteadas. O objetivo era garantir o cultivo das áreas que eram denominadas sesmo, porque correspondiam à 6ª parte do valor de cada terreno. Cada sesmaria tinha cerca de 6.500 metros quadrados. A mesma medida adotada em Portugal também foi aplicada no Brasil. O sistema de sesmarias foi adotado pelo Reino de Portugal depois da expulsão dos árabes, processo que começou no século XI e só foi concluído no século XV.
A distribuição de terras teve como base a lei de Dom Fernando I e foi mantida também nos reinos de Filipe, Manuel e Afonso. Muitas das Seis Marias estavam sob o controle da Ordem de Cristo, herdeira da Ordem dos Templários e depois batizada como Ordem de Cristo. A essa contribuiu para a consolidação do território português, auxiliando na expulsão dos mouros e contribuindo para as atividades de navegação ultramarina. Então, as Seis Marias têm toda uma história de ocupação e o porquê, como eu disse agora. Tá? No Brasil, o sistema de Seis Marias foi aplicado como forma de garantir a posse do território, já dividido em capitanias hereditárias. Seis Marias, então, significava ocupar um território para produzir nesse território, né? E houve no Brasil também a divisão em capitanias hereditárias. Foi uma divisão em faixas de terra, tá? Em que pessoas indicadas por Portugal administrariam. E nessas terras deveria haver produção, né? Deixa eu continuar aqui para entender melhor. As capitanias garantiam a posse e não representavam gastos para a coroa. Contudo, os territórios sofriam com invasões. As primeiras distribuições de Seis Marias foram promovidas por Martim Afonso de Souza e consistiam na subdivisão das capitanias. No Brasil teve a Seis Marias, mas tinha a capitania, e dentro da capitania houve uma redistribuição de terras, chamadas Seis Marias. Entendeu? O objetivo era atrair colonos cristãos que tinham o direito de usufruir, assegurado por meio de cartas de doação. Esses eram chamados sesmeiros. Quem recebia a posse da Seis Marias não teria, contudo, domínio administrativo e permaneciam sujeitos à coroa. Já os capitões donatários, que cediam o terreno, né, eles ficariam com 20% do território e eram obrigados a atribuir os demais 80% em sistemas de Seis Marias. Entre os principais problemas enfrentados pela coroa para regular as Seis Marias estava a obrigação do cultivo. Esse era o problema. Tinha que cultivar, essa ideia das Seis Marias, e isso não acontecia. Entendeu? Os poceiros, a quem os sesmeiros arrendavam as terras, passaram a cultivá-la e exigir o reconhecimento do direito para os territórios. Entendeu? Os limites de terra da Seis Marias eram desobedecidos. E capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias consistiram na primeira divisão de terras do Brasil. Foram 14 unidades de terras divididas no período de 1534 a 1536 pelo rei Dom João III. Os donatários recebiam uma